Pessoal, então a gente vai... A ideia da aula de hoje é que a gente fale sobre previsão de demanda. Então, a gente falou até aqui, né, um pouco sobre arranjo físico, estratégia de manufatura. Depois que a gente falou de estratégia de manufatura, a gente começou a falar um pouco sobre as métricas da produção. E aí a gente viu que tem algumas métricas que são muito importantes, como, por exemplo, capacidade produtiva, produtividade, produção, a produção como sendo o resultado de um processo produtivo. E aí, com essas métricas, a gente precisa de outras informações que são muito importantes para que a gente possa fazer aquilo que é o objetivo final da nossa disciplina, que é o planejamento e o controle da produção. Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar agora as técnicas de previsão de demanda, tá certo? E aí a gente precisa de um primeiro conceito. Nós vamos tentar trabalhar de maneira prática, então por isso eu dei a indicação de bibliografia para vocês. Mas eu acho que tem algumas introduções algumas questões que são bastante importantes da gente introduzir para que a gente não fique perdido como vocês estão se sentindo. Então, a gente vai falar sobre previsão de demanda. E a justificativa de falar sobre previsão de demanda basicamente é o seguinte. A gente viu que eu tenho lá um processo, né, que é um conjunto de entradas e saídas, que passam por atividades que utilizam recursos para transformar essas entradas em saídas de maior valor agregado. Beleza? Então a gente definiu o processo como sendo assim. E aí a gente está falando especificamente de um processo de produção. E a gente conseguiu medir, por exemplo, a capacidade produtiva desse processo. Lembram disso? Foi a nossa primeira lista, né? Então, a capacidade produtiva de um processo, a gente viu que ela pode variar ao longo do tempo de acordo com um conjunto de fatores. Então, estou dizendo que essa curva azul aqui é a capacidade produtiva. A capacidade é uma informação importante para eu fazer o planejamento e controle da produção. Só que não é só ela, por exemplo. Se eu perguntar quanto que você produz a cada momento, olhando só para a capacidade produtiva, você vai me dizer o seguinte, Joaquim, eu vou produzir alguma coisa menor ou igual do que isso. Mas, em geral, a gente trabalha para atender uma demanda, que pode ser uma demanda oriunda de um pedido de um cliente, uma demanda oriunda de um cliente interno, uma demanda oriunda de um controle de estoque. Mas a gente precisa ser capaz de prever essa demanda. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar com técnicas para que eu seja capaz, por exemplo, de construir aqui a curva da demanda. Tá certo? Quanto do meu produto será necessário, por exemplo, pelo mercado, por um cliente interno, que é um processo que está depois do meu processo dentro de uma fábrica. Quanto desse produto vai ser necessário lá no estoque. Então eu já começo a ter aqui duas informações que me dão possibilidade de fazer planejamento e controle da produção. Porque eu olho para uma curva da demanda. É o que eu quero atender. Tá certo? Eu olho para uma outra curva que é a capacidade produtiva. São os meios de produção que eu tenho para atender a demanda. E agora, o que o PCP faz? Definir quanto produzir a cada momento. Uma das coisas que o PCP faz é isso. Então não tem como a gente começar a trabalhar no PCP de médio, longo e curto prazo se eu não tenho uma boa estimativa da capacidade e uma boa estimativa da demanda. E é sobre essa demanda que nós vamos falar agora, uma vez que a gente entende que capacidade produtiva nós já estudamos. A gente viu que tem que ter um conceito da saída, que é a produção, um conceito da eficiência, que é a produtividade. Isso aqui me possibilita calcular a capacidade produtiva. Foi o primeiro grupo de exercícios que a gente fez. Agora a gente vai entrar na demanda, porque a partir do momento que a gente conseguir prever capacidade, prever demanda, a gente consegue fazer planejamento e controle da produção. Aqui, só para ficar claro, esse gráfico é um conjunto de informações, né? Posso colocar aqui quantidade organizada ao longo do tempo. Então é como se eu pegasse aqui, isso aqui fosse cada mês do ano, ou cada semana. Tá certo? E eu sei aqui, nesse intervalo de tempo 1, a minha capacidade produtiva está aqui, a demanda que eu previ está aqui. Então eu tenho uma capacidade produtiva menor do que a demanda. Se eu só tiver esse momento para resolver esse dilema aqui, o que vai acontecer aqui? Falta produto, concorda? Agora, se no mês anterior, que a demanda era menor que a capacidade, eu produzi mais, coloquei no estoque, no mês seguinte eu uso esse estoque, aí você começa políticas de planejamento e controle de produção que advém
justamente nesses perfis aqui, ó, de demanda e de capacidade produtiva. Até aqui tudo bem? Beleza. Então vamos falar um pouco dessas técnicas. As técnicas de previsão de demanda, elas podem ser divididas em dois tipos principais. Então eu tenho as técnicas quantitativas e as técnicas qualitativas. Ok? Alguém se arrisca dizer quais as principais diferenças entre esses dois tipos de técnica? Geralmente o aluno gosta de falar assim, ó, aqui ó, você vai fazer conta. Não é isso? O aluno também gosta de dizer que aqui você vai se basear em julgamentos, critérios subjetivos. Mentira, o aluno não costuma falar isso não. Mas o professor costuma. E aí essa é uma coisa importante. Eu posso fazer conta aqui, ó. Suponhamos que eu esteja desenvolvendo uma aplicação, um app que eu vou colocar lá na Google Play, na App Store, para ensino de planejamento e controle da produção. Só que esse app vai ser pago. Então, assim, não poderia fazer isso, né? Mas suponhamos que eu chegue aqui na frente, faço uma propaganda, ó, gente, entra lá, compra o meu app que vai ficar mais fácil para vocês estudarem. Eu posso fazer uma expectativa, falar assim, a turma tem 30 alunos, a minha expectativa é que 50% dessa turma compre. Então eu tenho uma expectativa de 50%, faço uma conta simples, 50% de 30 alunos, então 15. Essa é a minha expectativa de demanda. Faz sentido essa previsão? Faz. Eu baseei no critério, no julgamento, que é um critério subjetivo. Qual que é esse julgamento? Eu acho que 50% vai comprar. Tá certo? E fiz uma conta. Mas eu não deixei de ser qualitativo. Ok? Quando eu digo que o quantitativo é fazer conta, é porque ele é baseado em matemática. E estatística. Tá certo? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar os dados com técnicas quantitativas baseadas em matemática, né, estatística, para identificar comportamento e fazer cálculos para prever esses comportamentos no futuro. Então aqui eu não estou me baseando em julgamento nem em critérios subjetivos. Tá certo? Os dois tipos de técnicas são importantes, mas nós não nos concentraremos nesses daqui. Nós vamos trabalhar com as técnicas quantitativas. E essas técnicas quantitativas, elas são de dois tipos principais, né, para aplicação e previsão de demanda. O primeiro tipo é baseado em séries temporais. E o segundo é baseado em métodos causais. Tá certo? Então, a gente vai concentrar nossos esforços no que diz respeito à previsão de demanda nas técnicas quantitativas baseadas em séries temporais ou em métodos causais. Tá certo, gente? Usando o artifício da matemática e da estatística. Alguma dúvida? Vocês estão vendo que eu estou escrevendo e apagando rápido, é porque eu estou gravando, depois eu disponibilizo para vocês. E aí, como eu estou gravando, o quadro começa aqui, ó, e termina aqui, ó. Então eu não posso usar mais do que isso.
Beleza? Bom, vamos em frente. Então está posto que a gente vai aplicar essas duas técnicas. Então nós vamos começar falando aqui sobre as técnicas, os métodos quantitativos baseados em séries temporais. Tá? Pois não? Não, não. Os métodos causais são aqueles que estudam uma relação de causalidade entre dois conjuntos de dados, usando técnicas basicamente baseadas em regressões simples e múltiplas. Tá certo? É como se eu dissesse assim: o número de pessoas que compram meu aplicativo tem uma correlação direta com a nota da turma. Quanto mais a nota baixa, mais a gente compra. Correlação. Então, se você tem uma boa previsão do comportamento da nota, eu posso correlacionar o comportamento venda do aplicativo a essa previsão da nota e prever a venda do aplicativo. Tá certo? Tendência é um comportamento natural em dados, principalmente em séries temporais. Eu vou falar deles daqui a pouco. Então, vamos lá. Métodos quantitativos baseados em séries temporais. Primeira pergunta: o que é uma série temporal? Já ouviu falar disso? Nunca ouvi falar? Fala alguma coisa, gente. O que é uma série temporal? Beleza. Também não sabia, mas agora eu sei. Uma série temporal é um conjunto de dados organizados cronologicamente. Tá certo? E essa série temporal ela pode ser expressa de várias maneiras. Ela pode ser expressa numa tabela, por exemplo, em que eu tenho, sei lá, período, demanda. E aí eu tenho os períodos aqui em ordem cronológica. E eu tenho os dados aqui. Eu tenho 8, 9, 12, 11, 14, 16, 15, 17 e 20. Isso aqui é um exemplo de série temporal. Ok? O que tem que ser verdade com uma série temporal? É um conjunto de dados, não é? Estar organizado cronologicamente quer dizer que esse dado aqui, ó, obrigatoriamente aconteceu depois desse e antes desse. Isso é estar organizado cronologicamente. Se eu embaralho isso aqui, eu perco informações sobre comportamentos desses dados. Então eu posso, por exemplo, isso aqui é tempo, isso aqui é quantidade. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou organizando o tempo, aqui eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Fiz um gráfico de linha em que eu vou expressar essa série temporal. Então, no período 1, a demanda foi 8. No período 2, a demanda foi 9. No período 3, a demanda foi 12. No período 4, a demanda foi 11. No período 5, a demanda foi 14. No período 6, a demanda foi 16. No 7,
foi 15, no 8 foi 17, no 9 foi 20. Quando eu interligo esses pontos aqui, ó, o que eu tenho? Um gráfico de linha. Tá ok? Que é uma ótima maneira para representar uma série temporal. Porque ele organiza esses dados de maneira cronológica, respeitando aqui a sequência do tempo, e ele começa a me permitir, por exemplo, avaliar a presença de comportamentos nesses dados. Então, se eu disser que isso aqui é o passado de um conjunto de dados que eu quero prever no futuro, eu entregar o pincel para um de vocês e falar assim, vai lá, marca no gráfico o que você acredita que é o próximo ponto nessa sequência de dados. Suponhamos que eu vou dar aqui 3 alternativas para vocês marcarem. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Qual que vocês marcariam? Gente, quem marcaria a letra A? Alguém? 0. Quem marcaria a letra B? 0. Quem marcaria a letra E? 0. Quem marcaria a letra C? Leila, e aí? Levantou a mão ou não? Beleza. 3 pessoas. E quem marcaria a letra D? Pô, se a turma tem tipo 21, eu vou colocar 18 pessoas. É isso mesmo, né? Por que vocês marcam a letra D? Porque a nossa cabeça, ela tem no nosso software, né? A gente tem um pacotinho lá de previsão de demanda, baseado numa análise de comportamentos. O que o cérebro de vocês fez? Ele olhou que tem um comportamento sendo verificado aqui. Não foi isso que o cérebro de vocês fez? Ele falou assim, olha, série temporal, com tendência de crescimento, e uma variação aleatória. Então, um bom chute é o prolongamento da reta que descreve o comportamento tendencioso dos dados, letra D. Ok? Que é mais provável do que a letra C, porque a letra C envolveria uma mudança desse comportamento aqui. Ela pode acontecer? Pode. Mas considerando o passado, é mais provável que isso aqui aconteça. Porque existe um comportamento aqui chamado tendência. Ok? Quem votou a letra C está convencido? Ou quer convencer os outros 18 que é a letra C? Beleza. Está claro o conceito de uma série temporal? Beleza. Existem comportamentos verificáveis em séries temporais. E são esses comportamentos que a gente está buscando aprender com eles, porque é provável que, se eles se verificaram no passado, eles podem se repetir no futuro. Então, comportamentos possíveis em séries temporais. Ok? Vou representar uma série temporal aqui, ó. Então, se isso é uma série temporal, eu sei que é quantidade ao longo do tempo. Tá certo? E a gente vai começar a ver alguns comportamentos aqui. Ó. O primeiro, variação aleatória. Sempre presente. Vários teóricos dizem que todo processo está sujeito a uma variação aleatória, seja por uma natureza do próprio processo, então nada no mundo real é perfeito, tudo vai ter algum tipo de variação,
Tá certo? Seja porque se nada é perfeito, nem a forma de medir esse processo é perfeita. Então a variação aleatória ela vem ou de uma variação no próprio processo, inerente a ele, ou de uma variação do sistema de medida. Vocês já fizeram metrologia ou não? Vocês vão fazer e vão estudar um pouco sobre isso. Como se eu saísse medindo, né? Todas as salas aqui foram projetadas, sei lá, com 10 metros de largura. Sempre vai ter uma variação aleatória. Ou porque, de fato, o processo de construção não conseguiu fazê-las com 10 metros de largura, ou porque o seu processo de medição também não consegue aferir se elas realmente têm 10 metros de largura. Então, uma questão frequente quando o assunto é comportamentos em séries temporais é: quais os comportamentos presentes na série apresentada? As listas têm isso, não tem? Sempre na sua resposta vai ter que ter variação aleatória e mais alguma coisa. Ok? Todo mundo todo mundo compreendeu o conceito de variação aleatória? É uma variação natural dos processos e nas medições dos processos. Então, e uma coisa a variação aleatória ela é imprevisível. Não é possível medir a variação aleatória. Não é possível prever a variação aleatória. Porque se ela fosse previsível, ela não seria aleatória. Concordam comigo? Então o cara vende coxinha ali na porta. Ele vende, sei lá, uma média de 50 coxinhas por dia. Agora, por que um dia ele vende 52, no outro ele vende 48, no outro ele vende 51, no outro ele vende 49? Por quê? Não sei. É uma variação natural do processo. Um dia vendeu uma coxinha a mais, outro dia vendeu uma coxinha a menos. Entenderam isso? Então não dá para prever. Agora, uma coisa interessante. Se eu passo ali, sei lá, 3 meses, indo lá todo dia perguntando assim: quantas coxinhas você vendeu hoje? Aí o cara fala assim: hoje eu vendi 45. Quantas coxinhas você vendeu hoje? Hoje eu vendi 55. Quantas coxinhas você vendeu? 46. Quantas você vendeu? 45. Parará. Aí eu vou anotando isso aqui, ó. E vejo que isso aqui, no intervalo grande de medições, tem um valor central aqui, ó, que é 50. Tá certo? Quantas vezes ele vendeu exatamente 50? A resposta pode ser nenhuma. Mas ele sempre vendeu um valor que oscilava aleatoriamente entre 45 e 55. Entenderam isso? Pode ser que não tenha havido nenhum dia em que ele vendeu exatamente 50. Ok? Aí eu falo para vocês assim, ó. Nós temos que entregar uma previsão de demanda para esse cara para amanhã. Quantas coxinhas ele vai vender amanhã? Com essas informações que nós temos. E eu quero um valor que minimize a minha possibilidade de erro. O tamanho do meu erro. Tá certo? Minimize a possibilidade do tamanho do meu erro. Ou seja, eu quero ter a chance de ter o menor erro possível. Aí vocês têm as opções. Letra A, eu chuto 45 coxinhas. Letra B, eu pego o meu gerador de número aleatório aqui. Todo mundo tem um gerador de número aleatório aí, né? Beleza, deu 47. Letra C, 50. Letra D, 55. Letra E, fala algum absurdo aí, 90. Essas são as alternativas. O cara vinha de coxinha, ele trouxe para mim os dados dos últimos 90 dias. Eu distribuí esses dados aqui, vi que eles estão distribuídos aleatoriamente entre o intervalo 45 e 50, e que por uma coincidência não houve nenhum dia em que ele vendeu exatamente 50. Aí ele me perguntou assim: quantas coxinhas você acha que eu produzo amanhã, mas eu quero ter a menor chance de ter um erro maior. Eu quero ter o menor erro possível. Menor possibilidade de erro. Quanto que vocês falariam para ele? Espera aí, 45. Quantas pessoas? Ninguém?
47. Usando meu gerador de número aleatório perfeito. 1, 2, 3. 50. Espera aí que essa eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 55 alguém? 90. Beleza. Tem aqui o não sei, né? Que tem 5 pessoas lá. Gente, por que a resposta é 50? Quem quer explicar para mim? Quando eu chuto, nem vou trabalhar com os outros não, porque ninguém acredita que sejam os outros, mas quando eu chuto 47, qual que é o maior erro possível que eu posso ter? Se eu sei que está uniformemente distribuído nesse intervalo aqui, ó. A chance dele cair no 47 é a mesma chance dele cair no 45, no 46, no 47, no 48, no 49, no 50, até o 55. A chance é a mesma, porque a variação é aleatória. Mas quando eu chuto 47, se eu dou um azar e cai no 55, o que é que pode acontecer? Olha o tamanho desse erro aqui. Qual que é o erro? 8. Qualquer valor que eu chutar diferente de 50 pode dar um erro maior do que esse desvio aqui, ó. Então, com 50, qual que é o maior erro possível? Qualquer chute diferente de 50 te possibilita um erro maior que 5. Entenderam isso? Por isso que quando a gente está sujeito a uma série temporal que tem... Oi? O maior erro possível é 5. Maior. Não tem jeito. Chutando 50, não tem jeito de um erro igual a 6, por exemplo. Tá certo? Por isso que quando você tem uma série temporal que tem lá um comportamento, variação estritamente aleatória, eu analisei esses dados aqui, o único comportamento que eu tenho aqui é a variação aleatória. A previsão para esse dado vai ser baseada na média. Então eu posso somar isso aqui tudo, dividir pelo número de ocorrências e dizer que a minha previsão para o futuro agora é essa reta aqui, ó. Joaquim, mas você realmente acredita que daqui para frente os dados vão ser uma reta, sendo que eles estavam variando aleatoriamente desse jeito? Não, eu não acredito. Mas essa reta aqui, ó, ela reduz o erro da minha previsão. Ok? Porque a variação é aleatória. Tá claro agora a variação aleatória? Então vamos falar pro cara lá para fazer 50 coxinhas. Na verdade é melhor falar 55, porque coxinha nunca pode faltar, né? Um comportamento possível é o que a gente chama de tendência. Então esse é o primeiro, ele é sempre presente. Eu tenho outro aqui, ó, que é a tendência. A tendência é um comportamento sistemático de crescimento ou redução. Tá certo? Vocês olham para esse dado aqui, ó. Vocês acham que tem tendência aqui? Tem ou não? Tem variação aleatória? Claro, professor, sempre tem. Tem tendência de quê? Os valores estão crescendo ou estão reduzindo? Todo mundo consegue ver que isso aqui, ó, é o que a gente chama de curva da tendência. Ok? Se essa curva tem uma inclinação positiva, tendência é de crescimento. Se ela tem uma inclinação negativa, tendência é de redução.
Ok? Basicamente eu olho para os meus dados. Se eles estão sistematicamente crescendo, opa, na hora de fazer a previsão, eu preciso considerar um comportamento tendência. Se eles estão sistematicamente reduzindo, a mesma coisa, pois não. Mas nesse caso, quando eu for poder analisar o comportamento, eu vou considerar o gráfico como tudo ou apenas algumas coisas globais? Não. Então, essa história de considerar o gráfico como todo ou só alguma parte do gráfico, a gente fala daqui a pouco. Olhando para esse gráfico aqui, ó, você retiraria alguma parte dele? Você acha que tem alguma parte que você desprezaria? Nem eu. Eu usaria ele todo. Então você tem ferramenta computacional lá que você clica com o botão direito e fala assim, inserir curva de tendência. Aí ele já te dá essa curva. Ó, tá crescendo mesmo. Tem até uma equação que descreve isso. E aí, gente, uma técnica baseada só em média já não é mais satisfatória. Porque imaginem que os dados históricos são esses aqui, ó. Beleza? Se eu entregar o pincel para vocês e falar assim, ó, faça a previsão dos próximos pontos. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer isso aqui, ó. Sim ou não? Beleza? Aquela história do algoritmo que a gente tem inserido no nosso software aqui, né? Agora, se você usa uma técnica baseada na média, o que vai ser a previsão aqui? Vai ser algo do tipo assim, ó. Somo isso tudo, divido pelo número de ocorrências, minha previsão daqui para frente vai ser isso aqui, ó. Essa previsão parece boa para alguém? Então, uma técnica baseada meramente na média não é boa para uma série que tem tendência. Entenderam isso? O cara, ao invés de ficar me falando, hoje eu vendi 45 coxinhas, amanhã eu vendi 47, agora eu vendi 45, agora eu vendi 50, agora eu vendi 45. Não, ele agora está falando assim, ó, eu vendi 12, depois 13, depois 15, depois 18, depois 20, depois a galera está comendo mais coxinha. Aí você vira e fala assim, não, aprendi uma coisa brilhante lá na aula do professor. Média é uma ótima técnica para previsão de demanda. Soma tudo, divide pelo número de ocorrências. Fala com ele, amanhã você pode fazer 20 coxinhas. Sendo que hoje você vendeu 55. Sem dúvida que ele não vai gostar. Tá certo? Porque eu joguei fora a componente tendência dos meus dados. A tendência está sempre presente? Não. Mas está aqui um exemplo que ela está. Está aqui um exemplo que ela está. Ok? Alguma dúvida sobre tendência? Beleza. Um outro comportamento possível é o que a gente chama de sazonalidade. Alguém define sazonalidade? Oi? Não. Oi? Sazonalidade igual a precisão? Ó, começou a melhorar. Algo que se repete de tempos em tempos. Um comportamento que se repete a intervalos constantes. Se o cara vende coxinha, ele sabe muito bem que na volta às aulas em fevereiro a galera come mais coxinha, porque está começando o ano e tal, a galera está pouco preocupada com dieta, com peso, etc. E aí vai comendo coxinha cada vez mais, né? Até o meio do ano, até agosto, setembro, aí quando dá setembro o cara fala assim, nossa, eu vou explodir, tá chegando o verão. E aí ele muda a curva e fala assim, agora eu vou começar a comer menos coxinha. Porque eu quero estar melhor no verão, etc. Então eu posso ver, por exemplo, a sazonalidade aqui, ó. Isso aqui pode ser um ano, a vida de um estudante universitário. Beleza? Quando você é calouro lá no início do ano, você começa a comer coxinha de maneira desenfreada. Chega no pico, no meio do ano, você está comendo muita coxinha. Essa coxinha você começa a reduzir, chega no final do ano, você diminuiu. Eu estou de dieta. Projeto verão, que a gente fala, né? Beleza? Mas ficou um delta, né? Aí depois você começa um novo ano, você começa a comer coxinha desenfreadamente. Até chegar no meio do ano, você atinge um pico de novo, aí você fala,
Tá quase chegando o verão, aí você começa a diminuir a coxinha e tal, chega no final do ano. Aqui você já está no terceiro ano de faculdade, a situação já começou a apertar. Aula de PCP, PO, gestão estratégica e tal, aí você come muita coxinha. Aí você fala, não, é projeto de verão. Mas o saldo, entendeu? Assim, é um comportamento que se repete. A galera adora o exemplo do ovo da Páscoa, né? Tá, todo ano, na época do Natal, você vende muito ovo da Páscoa. Todo ano, no final do ano, você vende muito peru, ave natalina, aquela coisa toda. Tá certo? Um banco, sempre tem lá os dias do mês que a galera recebe pagamento e a fila aumenta, depois diminui. Então são comportamentos que têm ciclos ali que se repetem nesses intervalos constantes. O exemplo da coxinha é um exemplo fictício, mas ele ilustra um comportamento sazonal. Tá claro isso? Então dá pra gente ver que aqui tem sazonalidade. Ó. Isso aqui ó, é um ciclo de sazonalidade. Aqui é um novo ciclo de sazonalidade. Então eu tenho aqui ó, 3 intervalos de sazonalidade. O que é legal é o seguinte. Esse ponto aqui tem um comportamento análogo a esse? Sim ou não? É um ponto de máximo dentro de um ciclo, não é isso? Então isso aqui, ó, a diferença entre eles é o que a gente chama de intervalo de sazonalidade. Ok? Se está claro para mim que tem sazonalidade aqui, e o intervalo é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, quando é que esse ponto de máximo vai se repetir? Daqui a 4 períodos. Esses aqui são semestres, são anos, daqui a 4 anos. 1, 2, 3, 4. Então tem que ter um intervalo aqui, ó, igual a 4 também. O mesmo vale para qualquer comportamento. Posso pegar o de mínimo aqui, ó. Qual que tem que ser a distância entre eles? 4. Outro de mínimo aqui. 4. Alguma dúvida? Então isso é sazonalidade. Notem que tem variação aleatória? Sempre, professor. Tem tendência de quê? Tem sazonalidade? Beleza, agora olha só. Se eu pedir para vocês para fazerem uma previsão dos próximos 4 pontos aqui. Se você ignorou que tem tendência de sazonalidade, você faz uma média. Fica ruim, não fica? Vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Concorda? Tá ruim, não tá? Se você ignorou que tem sazonalidade, mas percebeu que tem tendência, você vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Fica ruim, não fica? Porque o nosso software também de previsão de demanda, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Uma repetição desses ciclozinhos com uma tendência de crescimento. Concordam comigo? É como se eu estivesse dizendo isso aqui, ó. Aí eu entrego para o pincel e falo assim, agora preveja os próximos períodos. O cara pega e fala assim, se eu acredito que é só variação aleatória, aplico uma técnica de média simples, vai dar isso aqui, ó. Tá ruim, não tá? Se eu acredito que é só tendência e variação aleatória, eu pego e faço isso aqui. Joguei fora a sazonalidade, não joguei? Agora, se eu junto isso tudo, como é que eu faço essa previsão aqui, ó? Essa previsão parece boa para vocês? Então, eu avaliei que existe um comportamento sistemático daqui para trás. Não há nada de que me diga que esse comportamento sistemático vai mudar no futuro. Então, eu replico esse comportamento para o futuro. Aqui baseado numa técnica em que eu tenho tendência, variação aleatória e sazonalidade. Isso aqui é o mais complexo que pode ter. Concordam? Tem tudo aqui dentro. E o último comportamento presente nas séries temporais é o que a gente chama de ciclos. Então é possível, dentro de uma série temporal, ter ciclos diferentes. Ciclos. Intervalos de tempo
comportamentos completamente distintos. Muitas vezes ocasionados por fatores de natureza macroeconômica. Muitas vezes ocasionado por fatores de natureza macroeconômica. Ok? Ah, professor, me dá um exemplo de ciclo aí. Vocês estão vendo aqui algum ciclo nessa curva preta? Intervalos de tempo com comportamentos completamente distintos? Parece que a coisa começa aqui, ó, e tem uma constância de comportamento, não parece? Sim ou não? O que seria a presença de um ciclo aqui? Então eu tenho lá alguma coisa acontecendo, de repente ela faz isso. Vocês concordam que esse conjunto de dados aqui é um ciclo? Esse aqui é outro ciclo? Sim ou não? Macroeconômicos. De fatores de natureza macroeconômica. Geralmente. Ok? Isso aqui pode ser, ó, alguma demanda num determinado governo, mudou o governo, muda uma política econômica, acontece isso. Isso aqui pode ser a venda de uma commodity no momento em que a China estava numa situação econômica tal, a China muda alguma coisa, a demanda dessa commodity muda desse jeito. Então há várias características. E aí, assim, qual que é a ideia do ciclo? Não adianta você usar os dados de um ciclo diferente do ciclo que você quer prever. Se eu estou fazendo previsão nesse ciclo aqui, ó, essa informação aqui me ajuda em alguma coisa? Não, eu estou num ciclo diferente. O Júnior até comentou sobre isso. Ele falou assim, professor, mas você usa todos os dados? Se esses dados estão dentro de um mesmo ciclo, eu uso. Se eu tenho dados de dois ciclos diferentes, eu não uso. E aí um desafio é, você vai fazer previsão de demanda. Aí você pensa assim, bom, esse ano tem eleição municipal. O meu produto ele é vendido para a prefeitura lá da minha cidade. Eu hoje vendo de um jeito porque o secretário lá, secretário de obras, secretário sei lá de quê, tem uma política lá que ele usa o meu produto, sei lá. Secretário de educação, o meu produto é da agricultura familiar para o lanche da escola. Suponhamos que essa fosse uma política municipal. Aí muda o prefeito, muda o secretário, quem te garante que você vai continuar vendendo para aquela demanda, concorda? Então você tem que pensar o seguinte, bom, mudou o prefeito, eu vou entrar num novo ciclo. Qual que é a possibilidade desse cara mudar a política? Aí você começa a entrar nos critérios subjetivos. Você não consegue usar técnicas quantitativas para fazer essa previsão. Entenderam isso? O outro fator é, a gente tem que ser capaz de identificar quantos meus dados mudaram de ciclo. Porque mudou de ciclo, eu posso usar esses dados aqui, ó, para fazer a previsão do futuro? Estou entendendo que isso aqui é um ciclo que não tem nada que aconteça aqui que vai mudar para frente, entenderam? Então daqui para frente, ó, são dados históricos que eu posso usar. Para trás só vai me causar erro. Ok? Agora, se isso aqui é uma nova eleição de prefeito, por exemplo, então não adianta você achar que isso aqui vai se repetir no futuro. Então você tem que analisar cenários, que pode ser, por exemplo, que assuma um prefeito com essa característica aqui e a coisa comece de novo com esse comportamento. Entenderam isso? Então falamos dos quatro principais comportamentos presentes nas séries temporais, que são variação aleatória, que está sempre presente, a tendência, que pode ser um crescimento sistemático ou uma redução sistemática, a sazonalidade, que são comportamentos que se repetem em ciclos de intervalo constante, e os ciclos, que são quando você tem intervalos de tempos em que os comportamentos são totalmente distintos.
muitas vezes gerados por questões macroeconômicas, políticas, sociais, etc. Alguma dúvida?